meu querido irmão e amigo, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Bom estarmos reunidos em culto, celebrando o nome do Senhor, numa quarta-feira abençoada. Temos sentido o cuidado do nosso Deus, a provisão do Senhor. Eu tenho certeza de que Deus vai falar a minha vida e a sua vida nessa noite, através de cada momento que tivermos neste culto. Vamos poder conhecer um pouco mais da palavra de Deus, vamos poder orar uns pelos outros e colocar diante do Senhor nossas lutas, nossas preocupações, na certeza de que Ele cuida de nós. Sejam bem-vindos, irmãos, membros da igreja, os amigos, aqueles de outros estados, países que estão conectados conosco. Sejam muito bem-vindos. Quero agradecer pela sua participação e poder cultuarmos a Deus juntos. A sua presença nos traz muita alegria. E você que ainda não conhece a nossa igreja, quando passar toda essa quarentena, você é convidado para frequentar as nossas atividades nos mesmos horários em que os cultos estão sendo veiculados através do nosso canal do YouTube. Tá bom? Contamos com a sua presença, será um prazer imenso recebê-los em nosso culto. Você e sua família, tá joia? Agora chame as demais pessoas aí que estão aí contigo em casa. Vamos nos reunir todos na sala ou em algum outro local onde você esteja, para juntos celebrarmos a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar a nossa vida nessa noite, ok? E para que seja uma noite abençoada, eu quero orar pela sua vida e pedir que Deus abençoe cada momento que vivemos aqui neste culto. Oremos ao Senhor. Deus amado, Deus querido, é tão bom ter a liberdade de poder falar contigo. Muito obrigado, ó Pai, pela tua presença conosco. O Senhor está comigo aqui em minha casa, está com os queridos que estão nos acompanhando, cada um em sua casa, pela sua onipresença na pessoa do seu Santo e Divino Espírito. E agora, Pai, pedimos que esse mesmo Espírito venha nos conduzir em cada ato deste culto e que em todo momento sintamos a tua presença, o toque do teu Santo Espírito e sejamos edificados, alimentados, fortalecidos pelos laços fraternais do Espírito Santo. Cuida de nós, acompanha-nos, vai ao encontro do coração daquele que está aflito, trazendo esperança, trazendo a certeza de que com o Senhor nós podemos todas as coisas. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. A nossa igreja tem estado em atividade, está funcionando, está trabalhando mesmo nesse período de quarentena. Tivemos uma reunião, um encontro com o conselho diretor de nossa igreja na última segunda-feira, quando podemos tomar conhecimento das ações dos diversos ministérios da igreja, poder desafiar também para que nenhum ministério fique parado. Não obstante a dificuldade de se encontrar presencialmente, podemos continuar funcionando. E eu quero aqui deixar o meu parabéns a cada líder de ministério e o seu empenho nas atividades da igreja. Uma delas foi na última terça-feira, ontem à tarde, quando podemos distribuir uma série de alimentos para famílias que estão vivendo situações de dificuldade nesta crise. Nós mobilizamos a igreja, podemos recolher uma grande quantidade de alimentos e distribuir muitas cestas básicas naquela tarde da terça-feira. E tudo isso foi possível porque você, meu irmão, minha irmã, atendeu o nosso apelo e mostrou-se solidário, empático à dor e à necessidade do outro. Quero registrar aqui meus parabéns, em especial ao Ministério de Ação Social e ao Ministério de Homens e Ação, dentre outros que se juntaram para tornar possível essa ação. E outras virão e contamos com seu apoio e participação, ok? Uma das ações um dos temas que estamos trabalhando é na quarta-feira. Na quarta-feira nós estamos trabalhando com uma série cujo tema é Cuidados. E hoje, de uma maneira muito especial, esse tema vem falar das nossas vidas, porque trataremos do cuidando das minhas emoções. Cuidando das minhas emoções. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. E como sempre faço, quero desafiá-lo a anotar, marcar aí com marca-texto, a canetinha vermelha, marque a sua Bíblia naquele texto que chama a sua atenção. Esse texto é um daqueles textos que nós não podemos esquecer, guardar no nosso coração a linda mensagem. Leiamos juntos. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
guarde o seu coração, guarde as suas emoções. Você sabia que coração na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, se refere às emoções, se refere exatamente à capacidade de sentir, e proteger o coração é zelar, cuidar das suas emoções? Significa que o tema de hoje à noite está em sintonia com a preocupação do Senhor para com a sua vida, cuidado com as suas emoções. É preciso realmente administrar muito bem, ter inteligência emocional para enfrentar as adversidades da vida, ok? Então eu quero deixar para vocês algumas perguntas. Primeiro, como está o seu estado emocional? Diante de toda essa pandemia que está assolando o mundo, diante de toda a crise que está alcançando famílias, talvez você está me ouvindo, mas está vivendo uma crise dentro da sua casa, uma crise de relacionamento, talvez o seu casamento, talvez a situação financeira, talvez a carência, talvez a solidão, não é? Então é importante que você cuide bem da sua emoção. Outra pergunta, como está o seu mundo interior, né? Como é que está a arrumação, a organização por dentro, né? A partir de dentro, como vai? Os seus sentimentos, a emoção, como diz o sábio, o seu coração. Eu tenho visto muitas pessoas tristes. E não é privilégio apenas dos idosos não, viu? Adolescentes, jovens, senhoras e senhores, homens, mulheres, no rosto está estampada a preocupação, né, um estado emocional abalado. E eu quero sugerir algumas atitudes práticas que vão prevenir você de ter problemas emocionais em meio às crises da vida, como essa que estamos vivendo, né? São conselhos práticos para lidar com as crises emocionais. E mais adiante, então, nós vamos nos aprofundar um pouco mais em conselhos bíblicos. Então, primeiro os conselhos práticos. Evite julgar as intenções e motivações das pessoas. Olha, deixa isso para Deus. Não fique querendo julgar, está certo, errado. Só Deus pode fazer isso. Cuide das suas intenções e das suas motivações, mas evite ficar julgando as pessoas. Outra coisa, evite falar precipitadamente, né? Você já reparou que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só? A gente tem que ser mais pronto para ouvir e mais tardio para falar, como o sábio Salomão nos aconselha. Outra coisa, evite viver para agradar as pessoas, viu? Você tem que primeiro agradar a Deus e a você, e depois as pessoas. Você fazer todas as ações preocupadas em agradar as pessoas, você não vai agradar nem as pessoas e nem a você mesmo e vai sofrer emocionalmente. Outra dica, cuidado com o ritmo com que você corre, viu? Esse mundo está frenético e a gente precisa administrar o nosso tempo. Tira um tempo para descanso. Aliás, nós estamos tendo muito tempo agora, né? Quando estamos nessa quarentena, para repousar, para dar uma refrigerada na mente, né? Fazer aquilo que chamamos de higiene mental, né? Tirar da mente, das emoções, tudo aquilo que não presta e colocar dentro de si pensamentos bons, coisas boas, atos bons. É uma boa ocasião para você desenvolver novos hábitos e hábitos positivos. Então, cuide bem do seu tempo e cuidado com esse ritmo, né? Esse corre-corre, né? Você se conhece, não insista. Se você percebe que está chegando no seu limite, não vá além. Mas eu quero ainda trazer nesse tema de hoje à noite uma palavra bíblica para você, o como a Bíblia ensina a cuidar e até curar as nossas emoções a partir do nosso interior, né? Que a palavra de Deus é poderosa, nós já sabemos, e ela pode promover cura interior. É só você permitir e seguir alguns passos estabelecidos na própria Bíblia Sagrada. Se não, vejamos, nós lemos no livro de Provérbios, capítulo 11, versículos 20, o seguinte texto, Provérbios 11, 20, diz assim: o Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível, esses lhe dão prazer, né? Então mantenha o seu coração bom, uma conduta irrepreensível,
um coração aberto para perdoar, um coração livre, leve, né? Em outras palavras, o texto está dizendo que é abominação para o Senhor os perversos de coração. Então aquele coração perverso, cheio de rancor, cheio de ira, cheio de mágoa, isso não faz bem a ninguém. Então, em outras palavras, nós estamos dizendo para você o seguinte: livre-se da mágoa. A mágoa traz sérios prejuízos à sua vida espiritual. A Bíblia traz um exemplo de um homem chamado Esaú. Esaú, ele guardou no coração um rancor, uma mágoa contra seu irmão Jacó. No livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 41, nós lemos assim sobre Esaú. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Esaú, ele estava decidido, ele havia proposto em seu coração: assim que passar os dias de luto da morte de meu pai, eu vou acertar as contas com meu irmão Jacó. Ele guardou mágoa no coração, ele guardou rancor e sofreu durante muito tempo da sua vida com essa mágoa, como um veneno que ia matando a sua própria vida aos poucos. Nunca tenha inveja das pessoas. Esaú invejou seu irmão porque a primogenitura foi passada para ele. A inveja, ela é diabólica. A inveja, ela é destruidora. Ao invés de fazer como Esaú, guardar inveja, nutrir mágoa no coração, eu quero destacar para você um outro personagem bíblico. Esse personagem bíblico chama-se José, conhecido também como José do Egito. E para te contextualizar, José, desde pequeno, ele sempre teve uma relação muito íntima e muito próxima com Deus. E por ter essa relação íntima e próxima com Deus, ele tinha sonhos. E Deus lhe revelava através de sonhos verdades espirituais. E às vezes, através dos sonhos, Deus revelava a ele situações que iam acontecer no futuro, para que ele fosse usado para prevenir, para preparar o povo para aquilo que viria, ou preparar seu pai, ou preparar seus irmãos. Essa situação gerou um constrangimento muito grande e uma quebra de harmonia no relacionamento entre José e seus irmãos. E eles decidiram então matar a José. Não conseguindo matar a José, ou desistindo de matar a José, eles resolveram então ter lucro com a vida de José. Ao invés de matá-lo, resolveram vendê-lo como escravo. Ele foi vendido como escravo e foi parar lá no Egito. Chegando no Egito, ele foi comprado por um homem chamado Potifar. E Potifar gostou muito de José como seu escravo, a ponto de colocá-lo como mordomo em sua casa. Ele tomava conta de todas as coisas em sua casa. E depois de um tempo em que ele estava ali administrando a sua casa, através de uma traição que a esposa de Potifar queria promover entre ela e José contra seu esposo, ela almejou deitar-se com José e trair o seu esposo. José fugiu dessa situação e essa mulher então o acusou injustamente e José foi lançado na prisão. Preso ali injustamente, ele continuou com intimidade com o Senhor e prosperou dentro da própria prisão, a ponto de revelar alguns sonhos de algumas pessoas que cumpriam pena ali com ele na prisão. E quando um desses que ele revelou o sonho já estava fora da prisão, esse homem teve um contato com o faraó do Egito. E Faraó então compartilhou com ele que iria enfrentar uma situação difícil, muito difícil, porque não estava conseguindo interpretar o sonho que ele tinha. Ninguém conseguia trazer resposta ao sonho de Faraó. Aquele homem então se lembrou que lá na prisão tem alguém com muita intimidade e proximidade com Deus e ele talvez pudesse interpretar o sonho de Faraó. Interpretado e chamado, então convocado, ele volta para... ele foi chamado para estar com Faraó. Chegando ali junto de Faraó, Faraó lhe conta o sonho, ele interpreta o sonho como uma visão do que aconteceria no futuro. Ele previu que haveria uma grande fome em toda a terra. E se o Egito acumulasse alimento durante os próximos anos,
Egito seria a nação poderosa e poderia ser próspera e também abençoar outras nações vizinhas. E assim Faraó fez, e acreditando na revelação do sonho que José teve, ele então coloca José como segundo em todo o Egito. Nesse contexto em que José administrava e governava juntamente com Faraó o Egito, todas as pessoas das nações vizinhas vieram para o Egito para pedir socorro. Exatamente aqueles irmãos que desejaram matar a José, que venderam José como escravo, e por causa dessa atitude José acabou indo parar na prisão injustamente. Aqueles homens, agora irmãos de José, chegam ao Egito para pedir apoio, socorro, abrigo, ajuda. E quem iria recebê-los? José, o governador do Egito. Era a hora então de José resolver essa situação. Chegou a hora de José se vingar de seus irmãos. Era a hora agora dele botar aquela mágoa e botar tudo para fora. Mas José não tinha mágoa em seu coração. Ele era um homem de intimidade com Jesus. Ele não nutriu mágoa, ele não nutriu rancor contra os seus irmãos. Nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 15. Gênesis 50, 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então eles temeram. Nós vamos lá agora e José é quem está governando, e aí se ele resolver agora se vingar da gente? Mas o texto no capítulo 50 prossegue a partir do versículo 29, 20 e 21, diz o texto assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês pelejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Que atitude linda, que atitude nobre de alguém que não guarda rancor, não guarda mágoa, não quis vingança. José é uma das pessoas mais bem resolvidas da Bíblia. Se você estudar os personagens bíblicos, você vai encontrar em José uma pessoa muito bem resolvida. Por quê? Ele cuidou das suas emoções na sua relação com Deus. Ele manteve o seu coração aberto, amável, bem cuidado e no lugar certo, conforme recomendou o sábio. Ele manifestou graça para com a sua família. Ele não quis vingança, ele demonstrou amor, misericórdia, agiu de maneira amável. Ele tornou-se o melhor servo enquanto escravo, o melhor prisioneiro enquanto preso injustamente, o melhor governador enquanto segundo em todo o Egito, o melhor escravo enquanto servo voluntário, espontâneo de Jesus, do Senhor Deus, o nosso Deus sustentador das nossas vidas. Qual o segredo? Ele mantinha as suas emoções de acordo com o que Deus quer que façamos. Ele mantinha as suas emoções muito bem guardadas e muito bem equilibradas. Está escrito em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 5. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. As pessoas mais mal amadas, mal resolvidas, carregam na face, nos lábios, no coração, o veneno das palavras, o veneno da mágoa guardada, armazenado no coração. São as pessoas que estão mal emocionalmente, sofrendo. Elas não são pessoas ruins, são pessoas que não suportaram as mágoas da vida e acabaram projetando em outras pessoas as suas próprias mágoas, suas próprias fraquezas, os rancores da vida.
A expressão bíblica que lemos no início, lá na carta, lá no texto de Provérbios, é guarda o seu coração. Meu querido, se você é uma pessoa que foi abandonada pelo seu cônjuge, guarde o seu coração. Cuide do seu coração. Se você foi demitido da empresa, cuide do seu coração. Se seu namorado te dispensou, minha querida, meu querido, cuide do seu coração. Se você foi ofendido, cuide do seu coração. Se você foi traído, cuide do seu coração. Se foi ferido, cuide do seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque do contrário, este veneno vai matar você. Esse veneno que você toma, essa mágoa que você guarda contra alguém, vai matar você. Você deseja que o outro morra, mas quem está morrendo é você. Você nunca vai cuidar das suas emoções com as mágoas, o rancor latejando no seu coração. Decida virar a página. Até quando você vai viver assim? Quantos anos você pensa que ainda vai viver aqui na Terra? Pense nisso. Segunda verdade, você precisa perdoar como Deus perdoa. Deus perdoa instantaneamente. Deus está mais disposto a nos perdoar do que nós a pedir-lhe perdão. É verdade. Ele está mais pronto para perdoar do que nós dispostos a pedir-lhe perdão. Isso é totalmente diferente do perdão humano. Em Neemias capítulo 9, versículo 17, nós lemos assim: eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso, não os abandonaste. Deus perdoa também completamente. Uma vez tendo pago uma conta, eu me esqueço dela. Deus faz da mesma forma. Ele se esquece. Deus perdoa o seu pecado de uma vez. E assim que você pede com fé, você está perdoado pela fé em Jesus Cristo. Conta paga, já está tudo certo. Em Jeremias 31, 34, nós lemos assim, livro de Jeremias 31, 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Eu perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Você precisa perdoar, você precisa apagar o pecado das pessoas, o mal que as pessoas lhe fazem. Tudo nos outros que te magoa precisa ser esquecido e perdoado. Tem muita gente sofrendo tremendamente porque não consegue perdoar nem aos outros, nem perdoar-se a si próprio. Deus perdoa repetidamente. Você já cometeu o mesmo pecado mais de uma vez? Existe somente uma saída: crer em Jesus Cristo. É preciso crer no que a palavra de Deus nos revela em 1 João capítulo 1, versículo 9, e agir de acordo com ele. Diz assim a palavra de Deus, 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você não tem que esperar ser perfeito antes de pedir o perdão. O perdão não cuida das coisas futuras, ele apenas limpa o passado. Mantenha uma estrita prestação de contas com Deus. Mantenha o propósito de não errar, de não tropeçar. Mas creia, se você tropeçar e você é filho de Deus, você terá o perdão de Deus, desde que se apresente arrependido a Ele. Deus perdoa também gratuitamente. Existe uma coisa que é de graça? Sim, o perdão. Existe uma coisa que não tem que pagar nada? Sim, a salvação. Mas o perdão é gratuito para nós. A condição está lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você precisa amar como Jesus ama.
eu quero trazer aqui mais um exemplo de um personagem bíblico e o relacionamento de Jesus com esse personagem. Eu quero ressaltar aqui a figura de Pedro. Assim também é o amor de Deus para conosco, assim como demonstrado para com Pedro. Um amor tão grande que o fez dialogar com Pedro sobre a sua igreja, a ponto de dizer o que está escrito lá em Mateus 16:18. Mateus 16:18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Lembre-se sempre, Jesus nos ama. Jesus nos ama, mesmo quando o nosso temperamento decepciona. Lembre-se daquela experiência e a atitude de Pedro, registrada em João 8:10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Expressões sanguíneas, atitudes explosivas, às vezes contraditórias com o cristianismo e às vezes fazem colocar em dúvida a fé. Mas Jesus continuou amando a Pedro, mesmo quando o caráter decepciona. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 22, versículos 33 e 34. Lucas 22, 33 e 34 diz assim: mas ele respondeu, Pedro, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 72, diz assim: e ele negou outra vez, e com juramento, não conheço tal homem. Jesus nos ama e continua amando a Pedro. Jesus nos ama mesmo quando o nosso emocional desequilibra. Lá em Mateus 17, versículo 4, diz assim: então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Não é? Pedro demonstra aí um desequilíbrio emocional. Se perdeu na relação. Quem é Jesus? Uma tenda para ti, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Né? Ele perdeu completamente a visão de quem era o Cristo. Como diz os jovens, ele viajou, né? Mas Deus continuou amando a Pedro, Jesus continuou demonstrando amor para com Pedro, mesmo quando a fé vacila. Veja a narrativa de Mateus 14, 29 a 30. Jesus disse, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! E ainda mais, Lucas 22, versículos 61 e 62, diz assim, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Nada falou, simplesmente silenciou-se e chorou. Veja a extensão do amor de Jesus para com Pedro. Foi feita inclusive uma distinção especial a Pedro após a ressurreição. Após a sua ressurreição, Jesus se lembra de Pedro, mesmo tendo sido esse Pedro, mas continuou sendo alvo do amor de Jesus. Marcos 16, 7. Marcos 16, 7 diz assim, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele cita Pedro. Jesus está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Jesus ama e precisamos aprender a amar como Jesus, independente das ações das pessoas. Continuemos a amar o ser humano, continuemos a amar o próximo e as nossas orações, as nossas emoções estarão sendo cuidadas, as nossas emoções estarão sendo muito bem administradas. Talvez você está me ouvindo e precisa de uma cura hoje. E Deus está usando essas palavras para abençoar a sua vida e falar ao seu coração. Deixa o Senhor abençoar a sua vida com o poder dessas palavras. Pense agora nas pessoas que são
do seu relacionamento e que às vezes tem sido alvo de rancor, de mágoa, de inveja, de intriga, confusões acontecendo, brigas, discórdias. Não seria a hora de você parar e começar a aproveitar esse momento em que a palavra de Deus está falando na sua vida e apresentar o seu coração diante de Deus e pedir: vem, Senhor, médico dos médicos, Senhor dos senhores, cura essa mágoa, arranca do meu coração, tira, ó Pai, esse sentimento, ensina-me a perdoar como o Senhor perdoa, ensina-me a amar como o Senhor demonstrou o que é amor através do seu Filho Jesus Cristo. Para cuidar das suas emoções, você não precisa de mais nada. Você tem tudo, porque você tem Jesus, amém? Você tem Jesus, o bom pastor. Você tem tudo o que você precisa. Não precisa de ouro, não precisa de prata, não precisa de mármore, granito, madeira de lei. Você tem a pedra principal, a pedra de esquina. A partir de hoje, decida cuidar da sua vida emocional. Decida cuidar melhor do seu interior. Decida cuidar melhor do seu coração, mantendo-o aberto para Deus e para as pessoas ao seu redor. Então, decida agora mesmo abrir o coração, perdoar, amar. No mais, tenha certeza, Deus fará e seu emocional ficará muito bem cuidado, protegido pelo Senhor dos Senhores, e você terá uma vida estável, que se cumprirá a promessa de Jesus, descrita em sua palavra, que diz em João 7,38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, do coração, das emoções, fluirão rios de água viva, não mais águas amargas, mas água potável, água saborosa, água boa de se beber, aquilo que flui do seu coração, uma promessa de Jesus para a sua vida. Então, cuide bem das suas emoções. Que Deus nos abençoe. Agora eu gostaria de orar com você e queria pedir que você se apresentasse diante de Deus. Dedique a sua vida no altar do Senhor. Apresente a Ele as suas preces. Apresente a Ele também a sua gratidão. Talvez você está aqui com o coração regozijado porque recebeu uma boa notícia, porque recebeu uma resposta do Senhor, uma porta que se abriu. Ou talvez você está celebrando uma data significativa nessa semana, um aniversário, ou de nascimento, ou de casamento, quem sabe até de batismo. Nós queremos agradecer a Deus com você. Mas se você está enfrentando uma batalha, uma luta, está com uma causa e a situação está difícil, talvez você está sofrendo, está se sentindo só, está precisando do abraço, do aconchego do Pai amoroso, do bom pastor, então diga comigo antes de orar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você pode repetir isso? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu creio. Vamos orar. Santo Deus, neste momento em que falamos contigo, eu apresento a vida desta pessoa que está orando comigo agora. Alguns agradecendo com o coração regozijado, porque reconhece que as bênçãos vêm do Senhor, reconhece que o Senhor é a fonte de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Aceita a nossa adoração. Nos unimos a estas vidas e a uma só voz dizemos: obrigado, Senhor. Obrigado pela tua resposta, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor. Mas, Pai, talvez alguns estejam aqui orando comigo e estão com o coração apertados, entraram neste culto com lágrimas nos olhos, com a situação difícil de resolver, a batalha está grande, maior do que eles, parece que a situação é insolúvel aos olhos humanos. Meu Deus, renova a fé do teu filho e da tua filha, fortalece, ó Pai, que eles possam se lembrar das tuas palavras: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Ora, se pela palavra o Senhor trouxe à existência todas as coisas, basta uma palavra do Senhor para tornar em bênção essa crise, essa dificuldade, para trazer vitória a essa luta que parece estar sendo vencida, derrotada. Ó meu Deus, renova a força, impulsiona a sua vida pelo teu Santo Espírito, erga o olhar do teu servo, da tua serva, do teu filho, da tua filha, que possa olhar para frente, que possa olhar para o alto, enxergar Jesus Cristo adiante como nosso alvo e que possa prosseguir sem esmorecer e dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo, na certeza de que os teus ouvidos estão inclinados à nossa oração, hoje e sempre. Amém. Que prazer orar intercedendo pela sua vida. Como é bom podermos cultuar, como é bom podermos celebrar o nome de Deus. Eu quero agradecer pela sua presença, pela sua audiência, por você estar conosco aqui. Quero incentivá-lo a continuar frequentando as nossas redes sociais. Vai lá na nossa página do Facebook, vai lá no Instagram, tá bom? Tem muita coisa boa para você, tem muita coisa acontecendo que vai abençoar a sua vida. E eu quero agora te fazer um desafio. Daqui a pouquinho nós estamos encerrando este culto, mas eu quero desafiar você a daqui a pouco ir para uma live que eu estarei fazendo lá no Instagram, na nossa página da igreja, e nós vamos fazer uma live e você vai ter a oportunidade de fazer algumas perguntas também, tá bom? Sobre o tema que eu vou falar, que vai ser oração. Vou fazer uma live rápida, breve sobre oração e vamos ter um tempo de oração. Eu quero te convidar a orar comigo. Orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pelas pessoas que você conhece que precisam de oração, orar pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, orar pelos profissionais que não estão parados, estão trabalhando, expondo as suas vidas em risco para o bem da sociedade, como os profissionais de saúde, como os da segurança, da limpeza, da imprensa, etc. Esses caminhoneiros que estão aí enfrentando adversidades nas estradas. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo, da nossa nação e deste mundo. Nós cremos que Deus sara a nossa terra a partir da prece do seu povo, que se chama pelo seu nome. E assim nós o faremos. Então eu te convido para essa live. Daqui a pouquinho, logo após o culto, nós entraremos logo nessa live lá no Instagram e você é nosso convidado. Tá bom? Não esqueça de dar o joinha, de clicar aí e também fazer a sua inscrição no nosso canal. Aperte o sininho aí para receber as nossas notificações. Que Deus abençoe a sua vida.